O nosso grupo é Como Ganhar Superpoderes. E essas perguntas é a base que a gente teve ao longo do nosso grupo. O que é superpoderes? O superpoder não é nada mais, nada menos que essa pessoa se diferencia do ambiente que ela vive. E a segunda pergunta foi como você acha que ganhamos? E a Isa vai te explicar certinho. Durante as aulas, nós aprendemos como nós poderíamos ganhar os superpoderes. Os superpoderes, eles são uma mutação, na verdade. Uma mutação que acontece no nosso DNA. A nossa fita de DNA ela é uma dupla hélice e ela é formada por adenina, timina, citosina e guanina. A com T e C com G. E a mutação ocorre quando o A se liga com uma outra letrinha, ou o C, ou qualquer uma delas com uma outra sem C, a que ela realmente deveria se ligar. E aí que acontece a mutação, que a gente desenvolve ali nos outros. Tem as mutações benéficas e as mutações que são ruins para o nosso corpo. Eu vou falar sobre o DNA e a mutação. Então, assim, a gente vai começar mostrando 2 DNAs. Basicamente, o DNA é 2 fitas em dupla hélice que são compostas de bases nitrogenadas que se completam. Aqui a gente tem um exemplo de 2 DNAs, um sem mutação e um com mutação. O sem mutação, ele forma uma proteína boa. Já o com mutação, ele não forma a proteína direito, então ela está mal formada. E quando isso acontece, a gente tem uma mutação, né, que pode levar a síndromes. Que no caso, a gente mostrou algumas aqui, que deixa a nossa pele elástica, aqui você não sente dor, aqui você envelhece mais cedo e também tem outras mutações. Não levam sempre a síndromes. Normalmente tem alguns casos em que elas são benéficas, como um exemplo de um esportista que ele tinha uma mutação nas hemácias, onde ele tinha mais hemácias e assim havia maior produção de oxigênio. E isso ajudou ele por causa das corridas dele, porque ele conseguia ter mais fôlego, tanto que ele ganhou vários campeonatos aqui. E também tem um exemplo da anemia falciforme, que foi por causa do surto de malária na África. E quem tinha essa mutação diferente conseguiu permanecer, porque não adquiria a doença mais fácil. Nos quadrinhos, a mutação ela é vista de uma forma um pouco diferente. Como no caso do Homem-Aranha. No Homem-Aranha, uma aranha ela pica a mão dele e todo o seu corpo muda, todo o seu DNA muda. Só que não é bem assim. Com a aranha, mesmo o DNA não passando por uma mordida, mas se ele passasse, ia ser só uma coisa pontual, podendo causar um câncer na sua mão. Mas também tem o caso do Hulk, que mesmo indo em todo o seu corpo, não vai ter como ele ter todo aquele poder. Porque cada uma das suas células teria uma variação totalmente diferente que faria ele ter um super tumor, entre aspas. E também tem o caso dos X-Men. O caso do X-Men faz um pouco mais sentido, porque o DNA ele passa de pai para filho. Só que tem um erro, porque se fosse assim, não teria tantos poderes variados. Então, a seleção aqui natural é da girafa que eu te expliquei, que então é quando o indivíduo é selecionado por se adaptar melhor em um ambiente. E aí, a população que não se adaptava melhor começou a morrer e dando a nova geração, que aí começa a evolução de todas as espécies. O que é evolução? Evolução é o processo através do qual ocorrem mudanças ou transformações nos seres vivos, além do tempo, dando origem às espécies novas. No caso dos exemplos, aqui em um certo lugar tinha uma população com girafas pequenas e algumas girafas altas. E nesse lugar tinha poucas árvores pequenas e mais árvores altas. Então com isso, as girafas pequenas começaram a morrer e as grandes começaram a sobreviver. Com isso, as girafas grandes começaram a ter filhos. E nesse lugar a população só teria de girafas altas, que as pequenas acabaram morrendo. Isso foi uma seleção natural que ocorreu nesse caso. Então, nós concluímos falando sobre a terapia gênica. A terapia gênica, ela nada mais, nada menos do que uma modificação do nosso DNA através dos laboratórios, como acontece com o Capitão América. O Capitão América, ele era um cara magrinho, né, fraquinho, e ele vai no laboratório, entra num tubo e ele sai de lá forte. Isso acontece porque a célula que produz
os nossos músculos, a célula do corpo dele, ela foi alterada. Então, ele acabou ganhando mais músculos, e isso através do laboratório. Então, foi isso que a gente concluiu. Tem como a gente ganhar superpoderes, sim ou não? Depende daquilo que você considera superpoder. Contando com os laboratórios, tem sim como a gente ganhar superpoder. Por exemplo, tem algumas pesquisas saindo agora que tem como a gente mudar o DNA dos nossos filhos, como a gente quer que os nossos filhos nasçam. E tem como mudar a cor dos olhos dele, a cor do cabelo, e tudo isso através do laboratório. Então, concluímos que, através do laboratório, tem sim como a gente ganhar superpoderes. Não superpoderes tipo de voar, de ter visão raio laser, mas superpoderes vantajosos.